Não consigo fazer dinheiro ser durável na minha vida, não me sinto próspero o suficiente. Todo o dinheiro que eu pego se esvai muito rápido. É por pensamentos como esses que eu decidi fazer o vídeo de hoje sobre hábitos que atrasam a sua prosperidade. Muita gente tem a crença limitante de que para ser próspero precisa ter um estilo de vida já estabelecido, precisa ter uma condição financeira já vinda de nascimento, de herança, algo assim. E isso não passa de crença limitante. É por isso que eu vim trazer para você, né, que está me assistindo, quais hábitos que você faz, que você provavelmente faz ou não deve fazer, para não ter um atraso aí, uma brecagem, né, na sua prosperidade. E aí, vocês vão me desculpar meu cabelo, porque tá tendo uma ventania. Então ele vai ficar meio louco, assim, em alguns momentos. E o primeiro que eu trouxe é reclamar de preços. Aí fala assim, gente, é muito chato fazer isso, porque é uma coisa que é chato tanto para quem vende, tanto para você. Porque imagina, você é um comerciante, uma comerciante, e aí você tem um produto. Esse produto ele tem o valor e ele tem o preço. A diferença é que o valor é tudo aquilo que é atribuído a esse produto. Então, o produto, por ele ter um preço alto, quer dizer que o valor dele é alto. Quer dizer que o local de onde ele saiu é muito distante ou difícil de acessar. Ele tem algum detalhe que faz ele ser diferente. A composição dele é difícil de fazer, então ele tem um valor, ele tem detalhes ali que fazem ele ter um valor alto. E por isso é mais do que justo que esse produto ele tenha um preço. E aí é muito chato assim quando você vende um produto com esse valor, com o tempo que leva para ser feito, e chega alguém que às vezes ela não vai nem levar, ela vai só pelo ar da graça de reclamar. E você não pode nunca ser esse tipo de pessoa, porque, gente, como é que eu, uma pessoa próspera e abundante, vou reclamar do preço de alguma coisa? Isso não faz o menor sentido. Aí você pensa, ah, Theo, então o que é que eu posso fazer para deixar de reclamar menos, não fazer esse tipo de coisa? Você vai, quando lhe for oferecido, né, quando você for observar e você vê que o valor não está no seu orçamento, você fala, ah, eu não gostei, não é muito minha vibe, minha energia. Uma muito boa é você falar que você já tem um parecido. Porque quando você fala que você já tem um objeto parecido, você meio que já manifesta ele ao mesmo tempo que você manifesta de uma forma mais acessível para você, com que ela venha até você. Entende? E aí é um jeito assim de você meio que entrar numa loja e sair sem ser muito ignorante, sem ser muito chato com quem tá ali vendendo, e você ao mesmo tempo conseguir, sabe? E aí não reclame de preços. Reclamar é uma coisa que quanto mais você faz, mais chega pra você. Seguindo essa mesma linha de reclamar, a gente tem a segunda coisa que é fazer dívidas desnecessárias. Gente, eu acredito que a dívida, ela meio que tira a nossa autoridade espiritual. Que aí, como assim? Você tá lá vivendo na sua vida, num dia pleníssimo, mas aí você de repente lembra que você tem uma dívida e que você precisa pagar. Pronto, acabou ali seu momento de paz, porque a dívida ela gera um nervosismo. E esse nervosismo, ele meio que mostra para o universo que você está em falta, que você está escasso de recurso para pagar essa dívida. E aí, gente, isso para muita gente é uma coisa que não acaba, sabe? Porque ela vive nesse ciclo de escassez e de fazer mais dívida. Então, ela faz uma dívida desnecessária e aí ela entra em nervosismo para pagar essa dívida, então ela faz outra dívida para pagar a dívida anterior e vive nesse ciclo eterno. E isso é uma coisa que coloca muita gente na miséria. E eu acho que assim, da lista pode ser o que mais acaba com a prosperidade de alguém, que é fazer dívida desnecessária. E aí o que você pode fazer, né, para melhorar disso é você medir seus gastos e gastar com o necessário.
Então, vamos supor, num exemplo, alguém que vai fazer dívida paga R$ 200 em um objeto que daqui a 3 meses ela já não vai usar, ela já não quer. E aí ela fica sem dinheiro para pagar o gás dela que tá acabando em casa. Então ela fez uma dívida e vai ter o prejuízo disso. Mas se ela medisse ali os gastos dela do mês, o que já é necessário para ela não ia se preocupar, sabe? Ela não ia vibrar nesse nervosismo eternamente. Então, meça ali o que é realmente necessário para você, o que alimenta ali a sua paz e que faz você. Esse próximo que eu trouxe é muito relacionado com o que eu acabei de falar, que é você pensar que tá jogando dinheiro fora. Gente, não pense nisso. Tipo assim, eu investi, eu vou fazer um financiamento de um apartamento, mas eu tô gastando e jogando dinheiro fora. Gente, não façam isso. Por quê? Qual é a lógica de você usar ali a energia do dinheiro, em vez de você pensar que ele está sendo para investir em você, para alimentar a pessoa que você é, para você ter ali um recurso que é se alinhe com a vida que você quer, você gasta com aquele sentimento negativo, pensando: ai, que saco, eu tô jogando dinheiro fora, ai, que droga, eu queria usar esse dinheiro para comprar minhas coisas fúteis, em vez de comprar essa roupa nova minha aqui que vai durar 30 anos. Então, essa coisa isso é muito comum, pessoas que gastam pensando que o dinheiro está sendo jogado fora. Mas não. O que você pode fazer, né, para evitar isso, é você praticar esse sentimento de abundância e enxergar o seu dinheiro ao seu redor, como se fosse assim, essa roupa que eu uso é dinheiro, a casa que eu vivo é dinheiro, o meu alimento é dinheiro, meu cabelo é dinheiro, a gente é feito de dinheiro. A energia do dinheiro corre em todo o universo da gente. E quanto mais você gasta com esse pensamento negativo em relação a ele, menos ele vem para você. Sabe? Você tem que sentir satisfação ao fazer um investimento que é feito para você. Então, em vez de eu pensar que eu estou gastando dinheiro com esse sapato, eu vou pensar que esse sapato é um investimento ótimo para mim, porque ele vai me permitir ter conforto indo ao meu trabalho, indo para academia, indo passear. Então, gastem com o necessário, mas que também tenham essa prática de sentir satisfação pessoal com os investimentos que vocês fazem. E aí já tem uma dica de afirmação, né? Que eu gosto de fazer também, que é: minha satisfação pessoal é um investimento. Então eu não deixo de comprar roupa, sapato, comida até, viagem. Claro que existem investimentos grandes, né? Apesar de eu não acreditar que não existe manifestação pequena ou maior, mas, por exemplo, um apartamento, um dispositivo novo, tudo isso é minha satisfação pessoal. E aí minha mentalidade, ela me leva para os caminhos onde eu evito fazer gastos com coisas fúteis, tipo um objeto desnecessário na Shopee, na internet. E em vez disso, eu vou comprar uma roupa para mim que tem um material bom, que me deixa mais estiloso, que é mais durável, sabe? A próxima coisa agora, gente, não façam de jeito nenhum. Que eu vejo muito por aí, né? E isso não acaba sendo bom. Que é sentir inveja do alheio, de outra pessoa, de outra situação. Gente, não façam isso. Por quê? Gente, quando você tem ali a inveja, e eu não tô falando daquele sentimentozinho de comparação ou de você querer algo, é a inveja real. Gente, quando você sente isso, você tá basicamente falando que você não tem, e você tem aquele sentimento de raiva de pensar: por que que essa pessoa tem e eu não tenho? Por que que essa pessoa consegue e eu ainda não consigo? Gente, isso é uma coisa lógica que vai fazer você ser menos próspero na vida. Gente, quando você vibra na falta, é aí que a coisa não vem mesmo, sabe? Porque a inveja, ela faz você se colocar numa posição de inferior àquilo que você quer. E não é assim. Aqui tem o que você deseja e aqui tem que ser você. E aí, quando você sente inveja, quando vê, sei lá,
alguém conquistando uma casa nova, um carro novo, uma quantidade de dinheiro, e você sente inveja, você reclama, você tá basicamente falando, eu não tenho, eu não consigo. Gente, a prosperidade não é isso, você tem, você consegue. Então, esse é um dos sentimentos negativos que mais geram, assim, crença limitante e fazem você viver no ciclo de escassez, porque você para de olhar para si para apenas olhar para o outro. Então, pratique mais a gratidão com aquilo que você já tem, com o seu processo de conquistar as coisas, com quem está ali ao seu redor, quem lhe dá as oportunidades. Pratique a gratidão para que você dê menos poder ao outro e mais para si mesmo. E aí esse aqui é meio que uma virada de chave que é sobre você ter crenças limitantes em relação ao dinheiro. Quando a gente é criança, nossos pais falam muito pra gente que dinheiro é sujo. Se dinheiro não for conseguido com esforço, quer dizer que não é digno. E aí a gente cresce com isso no nosso subconsciente. O Brasil tem muito uma coisa de romantizar sofrimento, romantizar esforço extremo para ter conquistas básicas, sabe? Então, às vezes lá fora, uma jornada de trabalho, ela não é tão cansativa quanto aqui, porque a gente tem essa coisa. Se não é sofrido, não é brasileiro. O brasileiro, ele não desiste. Mas, gente, ninguém nasce para sofrer. O seu dinheiro, ele pode ser conquistado de forma fácil. E isso não faz ele ser menos digno do que alguém que trabalha muito, sabe? Tudo depende ali do que você quer. Tudo depende ali do rumo que você quer seguir. Você quer um caminho onde você se esforça 10 vezes para ganhar uma mixaria? Ou você quer um caminho onde você já tem ali tudo planejado, seus projetos e a coisa é muito mais fácil? O segundo, obviamente, é melhor. E aí a gente tem que quebrar muito essas crenças limitantes acerca de dinheiro, porque são coisas implantadas desde que a gente é pequeno e fica no nosso subconsciente, e o subconsciente ele acaba influenciando as nossas escolhas de vida, a nossa personalidade. Então você tem que rever ali esses seus traumas, rever suas crenças, sabe? Porque quando a gente fala que o dinheiro tem que vir com muito esforço, quando você recebe um dinheiro fácil, você não se sente digno de receber esse dinheiro. Então, você tem que trabalhar isso, de você pensar diariamente, você afirmar para si mesmo: eu mereço um dinheiro vindo dessa forma, eu mereço uma abundância dessa forma, eu mereço um caminho onde eu não precise me esforçar mais do que eu quero receber. Eu não preciso de um caminho onde eu vou sofrer. E aí é uma coisa de você se sentir merecedor. Porque, como eu já disse, se você não se sente merecedor e essa situação chega para você de forma fácil, você não quer aceitar, você acha que você não merece. Então trabalhe nisso. Essa coisa de achar que o dinheiro é inacessível, de que o dinheiro é sofrido. Você tem que melhorar a sua relação com o dinheiro. E a última coisa, que é não ter consumo consciente. Gente, tem muitos casos de pessoas que ganham na Mega Sena, de pessoas que são ex-BBBs e ganham milhões de reais, mas a coisa não leva 2 anos, já acaba todo o dinheiro, gente. Por quê? Porque ela não tem o consumo consciente daquele dinheiro que chega para ela. Ela não tem o mental, o espiritual, a estrutura precisa para sustentar aquela realidade que aquele dinheiro veio. Ela se imaginou tendo aquela quantidade de dinheiro, se imaginou ganhando, se imaginou recebendo, mas ela não tem trabalhado nela uma estrutura para manter aquele estilo de vida. E aí é por isso que tudo se esvai tão rápido, porque ela ainda tem hábitos e crenças da vida da pessoa antiga que ela era, onde tinha uma condição financeira mais abaixo, e aí quando ela recebe uma alta, ela não sabe gestar, ela não sabe viver no estilo de vida que é preciso, com aquela estrutura. Então, você tem que mudar mentalmente. É meio o que eu falei de crenças.
você tem que ter um consumo consciente. E eu não tô falando de quantidades grandes, né? Pode ser realmente sobre grandes quantidades, mas mesmo ali com o que você já tem. Você ganha, por exemplo, R$ 1.200 e você gasta metade disso comprando 20 mil perfumes. Gente, em um ano você não vai usar esses 20 perfumes. Você tem que ter o consumo consciente de pensar, qual desses aqui eu gosto mais? Qual desses eu quero que seja minha marca registrada? Esses aqui eu quero usar no dia a dia, sabe? Quando você passa a ter um consumo consciente, você pratica a gestão do seu dinheiro e você não gasta ele com o que você não precisaria. Sobra ali uma quantidade de dinheiro para você usar com outros tipos de coisas. Eu tenho uma coisa que quando se trata de celular, perfume, produtos, eu só compro outro quando eles acabam ou quando eu sinto a necessidade, sabe? O meu celular, eu cuido muito bem deles, meus dispositivos eu cuido muito bem. Eles duram muito e graças a Deus nunca me deram nenhum problema. E aí eu sempre faço isso, quando ele tá perto de perder ali o seu prazo, aí eu já compro outro. E aí nesse meio tempo eu já tenho dinheiro para comprar outro. Então é uma coisa que não acaba. É uma coisa que não acaba e eu não fico ali com 10 celulares guardados. Eu uso um, depois eu uso outro, porque a gente tem muito essa coisa de o consumismo. Vai se lançando uma marca nova de celular, depois lança outra, lança outra. Mas às vezes essas 10 marcas elas são muito parecidas com os volumes anteriores. E, gente, quando você passa a adotar esses hábitos, eu adoto esses hábitos e assim, eu sempre tenho dinheiro pra mim. Eu, quando eu passei a fazer isso, a minha mentalidade em relação ao dinheiro melhorou muito. Eu parei de pensar que eu não era digno de ter um dinheiro fácil, que eu não sabia ter consumo consciente, que eu não sabia gestar meu dinheiro. Eu parei de pensar que eu nunca ia ser próspero na vida. Mas foi só eu mudar minha mentalidade em relação a isso e parar de ter esses hábitos que as coisas mudam, sabe? Eu parei muito assim de reclamar de preços, porque quando a gente para de reclamar do preço das coisas, a gente percebe o quanto é chato uma pessoa que faz isso. E aí, quando eu sei que quando eu tô numa loja e eu vejo uma pessoa que tem esses hábitos, eu percebo que ela ainda tem umas crenças limitantes em relação à energia. Então, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ajudado muito isso que eu trouxe aqui para vocês aprenderem ou pararem de fazer ou não fazerem nunca. E é isso, gente. Obrigada por terem assistido. Eu vou deixar minhas redes sociais aí na tela. Espero que vocês curtam esse vídeo. E é isso. Tchau, tchau.